Pensamento acelerado, dificuldade de concentração, procrastinação. Esses são sinais muito bem conhecidos do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas será que existem outros problemas que tenham as mesmas características e assim podem ser confundidos com TDAH? Fica aqui comigo até o final que você vai entender. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você se interessa por conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal e dar o like aqui embaixo, e assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Hoje eu vou falar de 4 problemas de saúde mental que podem ser confundidos, podem ser parecidos com TDAH, mas não são TDAH. Tem dúvidas sobre este transtorno, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Aqui no canal tem uns vídeos que eu falo sobre TDAH, inclusive uma série bem interessante de 3 vídeos que conta a história, o padrão do TDAH, como se apresenta desde a infância, adolescência, idade adulta e tratamento. Vou colocar aqui o primeiro vídeo aqui em cima, aqui embaixo vou colocar a playlist para você assistir. Vale muito a pena para você tentar entender melhor esse transtorno e o que vamos falar aqui nesse vídeo. Um primeiro problema muito facilmente confundido com TDAH é o transtorno do espectro do autismo. O autismo é uma espécie de transtorno irmão do TDAH, e isso tem a ver não só com algumas características que são parecidas ou até quase comuns, mas com a própria questão da genética. Autismo e TDAH são transtornos basicamente determinados pela nossa genética, já é quase uma questão que vem de fábrica, as pessoas já nascem com a tendência de expressar as características de transtornos, e a estimativa é que existe um compartilhamento de até 30% a 80% de genes entre esses dois transtornos. E na prática a diferenciação pode ser muito difícil. Autismo e TDAH eles podem ser entendidos como 2 grandes espectros que têm alguns pontos em comum, como se fosse uma espécie de subconjunto de características em comum. Vários casos de TDAH, inclusive, assim, adultos ou crianças que são diagnosticados com TDAH, na verdade, ou tem autismo que não foi diagnosticado e foi confundindo com TDAH, ou tem autismo e TDAH comórbido. A comorbidade, os dois transtornos juntos na mesma pessoa, é algo bastante comum também. Procrastinação e desorganização, que são características clássicas do TDAH, também podem estar presentes no autismo. Esse é um dos exemplos que, assim, é uma das formas de a gente analisar essa diferenciação. Só que essas características acontecem por mecanismos diferentes, né? No autismo, o indivíduo ele pode procrastinar, ele pode se desorganizar, ter dificuldade de gerenciar a sua vida pelo fato de ser muito preso aos detalhes, de utilizar regras muito rígidas para gerir sua vida no dia a dia. Já no TDAH é mais comum essas características, esses problemas acontecerem por um mecanismo de evitação, né? De você evitar aquilo que você sabe que vai gerar muito esforço mental. Essa, inclusive, é a definição da procrastinação. Procrastinar significa adiar uma tarefa que vai exigir um nível maior de energia e que você não está motivado para isso. Então, são mecanismos diferentes, mas olhando de fora, sem ter muita atenção, podem ser muito parecidos esses comportamentos, tanto no indivíduo com autismo como no TDAH. Um outro ponto interessante, que confunde muito de característica, né, dentro do autismo e do TDAH, é a inquietação. Crianças, especialmente crianças e adolescentes com autismo e TDAH tendem a ser mais inquietas. A inquietação, inclusive, é um critério diagnóstico do TDAH. A gente viu lá nos vídeos de TDAH, é uma das características para fazer diagnóstico. Sendo que no autismo as crianças podem ser muito inquietas por mecanismos mais relacionados a disfunções sensoriais. Crianças com autismo, crianças, adultos e adolescentes com autismo têm mais dificuldades de organizar as informações que chegam pelos órgãos dos sentidos. E isso, especialmente em crianças que ainda não estão muito maduras para expressar o que estão sentindo, às vezes têm problemas de linguagem, pode gerar mais desorganização do comportamento, mais inquietação. No TDAH, o mecanismo principal que gera inquietação é mais uma questão de inibição a nível de cérebro, né? Existem no processo de controle de comportamento, existe um certo, simplificando a explicação, existe um certo defeito no freio
nas pessoas que têm TDAH. É como se faltasse freio para algumas coisas e isso gera impulsividade, gera hiperatividade, gera inquietação, né? Mas olhando de fora também pode ser muito parecido e difícil de diferenciar. Um outro ponto interessante ainda nessa discussão sobre autismo e TDAH, como eles podem se parecer, é as dificuldades nos relacionamentos. Pessoas com autismo podem ter muita dificuldade nos relacionamentos por causa de baixa habilidade social, né? De perceber pistas sociais, de conseguir se comunicar adequadamente. Esse é um mecanismo comum que gera problemas nos relacionamentos. Já no TDAH, um mecanismo que pode estar presente gerando problemas nos relacionamentos é impulsividade e impaciência, né? Imagine você e relacionamentos no sentido amplo, né? Imagine você na interação com as pessoas, né? Não conseguindo esperar a pessoa terminar de falar, né? Invadindo o espaço do outro. Pessoas com TDAH, elas podem assumir essas posturas e acabar prejudicando os relacionamentos delas. Um segundo problema que pode ser facilmente confundido com TDAH são os estados de ansiedade, os transtornos de ansiedade. O que é comum a qualquer estado patológico de ansiedade são preocupações excessivas e medo, com todas as suas manifestações. E percebam, se eu estou preocupado excessivamente, pensando em problemas futuros, coisas que estão acontecendo, se eu estou sentindo medo, se eu estou inseguro, esse estado por si só, esse estado de alerta, que o medo, que as preocupações geram, comprometem muito os mecanismos de atenção, concentração, memória e até mesmo algumas questões de controle de impulsos. Então, observando esse indivíduo com essas dificuldades, muitos indivíduos com transtorno de ansiedade podem ser erroneamente diagnosticados com TDAH por estarem apresentando essas características. É algo para prestar muita atenção. Inclusive, alterações de memória e concentração fazem parte dos critérios diagnósticos de algum transtorno de ansiedade. Precisam estar presentes, muitas vezes, para se fazer esse diagnóstico. Então, é uma questão bem central, bem característica dos estados de ansiedade, as dificuldades com as funções executivas, né? Conseguir executar uma série de tarefas que dependem de concentração, memória e funções afins. Um ponto de atenção aqui, quando a gente está falando de ansiedade, é que pessoas com TDAH, elas têm um risco muito maior de ter outros transtornos. A gente discutiu isso quando falamos de TDAH em outros vídeos, que a comorbidade no TDAH é mais uma regra do que uma exceção. Por vários mecanismos, as pessoas ao longo da vida, principalmente ali infância, idade adulta, tendem a desenvolver principalmente transtornos de humor e de ansiedade. Então, é comum muitas vezes você ter um indivíduo com um transtorno de ansiedade, que até é diagnosticado, tenta se tratar, mas além da ansiedade ele tem o TDAH também, é a coisa da comorbidade, os dois estão juntos. E aí, se você não trata o TDAH, pode ser difícil ter um resultado melhor no tratamento da ansiedade, por quê? As dificuldades de funcionamento que o TDAH gera facilitam o aparecimento da ansiedade. Imagine você não conseguir dar conta da sua vida, não conseguir se organizar, ter problema nos relacionamentos, todos os prejuízos que o TDAH pode gerar, isso é bastante ansiogênico, isso gera bastante ansiedade nas pessoas. Então é algo para estar de olho também, não só na diferenciação, mas também na comorbidade. Terceiro problema para ser avaliado numa diferenciação com TDAH, depressão. Estados depressivos podem alterar bastante os aspectos cognitivos de funções executivas, atenção, memória, concentração. Inclusive é um critério diagnóstico da depressão, está lá na listinha de características, alterações relacionadas às funções executivas. Inclusive, tem alguns casos de pessoas que começam a entrar num processo de depressão, começam a se deprimir, e para essas pessoas, por aspectos até do dia a dia delas, de como é a rotina delas, elas começam a se incomodar primeiro com essas alterações de memória e concentração. Elas chegam pra gente reclamando: minha memória está muito ruim, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo fazer as coisas. Ela muitas vezes já tem outras características da depressão, mas para ela chamou mais atenção isso, né? Não é o comum, né, a pessoa buscar uma ajuda estando deprimida por isso apenas, mas é uma coisa que às vezes aparece primeiro para algumas pessoas, então também é um estado para prestar atenção na diferenciação. E o último problema que eu trago hoje para te mostrar o quanto pode se confundir com o TDAH é a mania no transtorno bipolar. Transtorno bipolar, como o próprio nome diz, bipolar 2 polos, é um transtorno considerado de humor
que pode se apresentar em duas fases diferentes, tá? Simplificando a explicação, dentro do transtorno bipolar, uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode ter a fase de uma depressão comum, com todas as características de uma depressão qualquer, mas o que diferencia o transtorno bipolar de um transtorno depressivo comum, ou transtorno depressivo unipolar, é a fase da mania. A mania é um estado alterado da mente, um estado de excitação mental, em que você tem uma série de características que estão relacionadas à alteração do humor para cima, né? A gente usa essa figura, essa imagem, né? Algo para baixo é o estado depressivo e algo para cima é o estado maníaco. E é um para cima que, ao contrário do uso popular da palavra para cima, fique para cima, seja feliz, né? Mas é um estado patológico. Só para vocês terem ideia, alguns pontos, algumas características do episódio maníaco é o quê? Um humor ou feliz demais, eufórico, ou irritado demais, um aumento exagerado de energia, uma menor necessidade de sono, você dormir pouco e não ficar cansado, aumento de impulsividade, o pensamento mais acelerado, a pessoa fica mais falante, né? Tem uma série de alterações que no extremo a pessoa pode fazer coisas bem estranhas por estar no estado maníaco. Mas os pontos de confundimento ou de confusão com o TDAH que podem ser comuns é o quê? O pensamento acelerado, no estado maníaco do transtorno bipolar, você pode ter o pensamento acelerado, e o pensamento acelerado é uma característica do TDAH. Estados de inquietação, né, de você estar inquieto, não conseguir parar, ficar muito tempo paradinho ali. Aumento de distração, dificuldade para se concentrar. Aumento de impulsos no geral, né, de você se tornar mais impulsivo, perder um pouco de ser um pouco sem noção, sem filtro, né? Uma coisa que ajuda muito a gente a diferenciar a mania do transtorno bipolar, mania do TDAH, é perceber a cronologia dos sintomas, não só as características em si. Porque mania é algo episódico, ele vem numa fase. Não existe uma mania que dure para sempre, que esteja presente na sua vida desde a sua infância. Diferente do TDAH. O TDAH é basicamente uma estrutura de personalidade, algo da sua natureza, algo mais difuso. As características do TDAH, elas aparecem na sua vida no dia a dia desde que você é pelo menos adolescente. Precisa estar presente no mínimo aos 12 anos para frente para fazer diagnóstico de TDAH. Já a mania, ela vem em fases. Tem a fase que você está maníaco e a fase que você não está maníaco. E é isso que a gente precisa diferenciar para fazer para reconhecer esses diagnósticos diferentes. Um ponto de atenção aqui especial, quando a gente está falando de mania e TDAH, é o que? No TDAH, eu estava descrevendo que o TDAH é essa coisa mais difusa, presente o tempo todo na vida da pessoa. Mas tem uma característica do TDAH que às vezes é difícil a gente avaliar, que é a coisa dos atos impulsivos. Muitas pessoas com TDAH, elas se mostram impulsivas em fases, né? As características no geral do TDAH estão presentes o tempo todo, mas a impulsividade ela pode se mostrar em fases. Você ter fases de impulsividade que aí confunde ainda mais com a mania. Tipo assim, eita, será que ele estava numa fase maníaca? Estava, por exemplo, exemplos de impulsividade. Descontrole financeiro, você começar a comprar muito, você começar a beber muito, utilizar drogas, você se tornar impulsivo com alimentos, começar a ter compulsão alimentar. Então tem pessoas com TDAH que têm fases de impulsividade por um mecanismo, uma espécie de hiperfoco que elas fazem em determinado tema, em determinada situação, né? Inclusive hiperfoco é uma característica bem mais comum no autismo, mas no TDAH também pode ter. Então é algo para prestar atenção, porque aí fica parecendo, olhando só por esse aspecto, fica parecendo com a mania por acontecer em fases. Chegamos ao final do vídeo e se você gostou do conteúdo, não esquece de dar o like aqui embaixo. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou te ajudar a esclarecer. Até o próximo vídeo.